Bom dia. Eu tô com cara de ontem ainda. Mas assim que eu acordo já vi essas coisas no coração. Quando vem, a melhor coisa é falar. Não adianta ficar brigando com Deus. Porque Deus sempre ganha mesmo. Então não perco mais tempo com isso. Então, vou falar um pouco sobre visão. A maioria das pessoas ouviu falar, né? Não entende como funciona. E até gostaria de ouvir um pouco. Mas como é que funciona isso, né? Visão é um dom que Deus dá, é uma forma de Deus falar conosco, né? É dado a todos? Não. É dado a alguns? Sim, né? Mas tem sua relevância. Ai, acabou tão horrível, né? Bom, vai ficar assim não. Tem seu porquê e como funciona. É uma característica de pessoas que têm esse dom, né? Não vou entrar muito no mérito, vocês vão ter que pesquisar. Aí está a graça. Como todo dom, é uma graça, né? É algo sobrenatural, de uma forma de Deus falar. Eu acho que tem 4 ou 5 níveis. Vamos ver se eu consigo falar deles todos. O primeiro nível é quando Deus mostra através de um quadro mental, né? Como é que é esse quadro mental? O quadro mental é quando você está ali parado, geralmente de olho fechado, em oração, e Deus vai lá e mostra uma palavra, mostra uma foto, mostra uma situação assim, né, estática. E você está geralmente ou querendo fazer uma decisão na sua vida, ou você está querendo, rezando por alguém, né, alguma coisa do gênero. Aí Deus dá uma visão mental, um quadro. Por exemplo, né? Estou rezando por alguém e aí aparece a palavra fé. Então eu já sei que aquela pessoa está com dificuldades na fé. E aí começa a rezar pela fé, e aí o Espírito Santo vai, porque eu ousei na fé falar sobre isso, né? Ele vai me municiar de informações sobre aquela pessoa e aquela vida, e o que resto acontece, né? Eu lembro de um cara que tinha um dom de legal que o Zé Pretinho, não sei se eu conheci, mas eu mais ou menos sei da história dele. Ele ganhou o dom de oração, e aí Deus deu para ele também um dom de visão. E ele rezava por pessoas, e aí de repente ele estava rezando, aí vinha para ele assim, calça comprida. Calça comprida. Ele ficava quieto, vendo? Aí ia rezando, e a mulher ele perguntava, mas qual é o seu problema? E a mulher respondia, tô brigando muito com meu marido, ele não está mais se entendendo. Aí ele pegava a visão e falava assim, o senhor está me mostrando uma calça comprida. Ou seja, Deus está mostrando que você não dormir de calça comprida. E o problema do casamento acabava, né? É um detalhe, eu estou contando essa porque eu achei muito engraçado, né? Então, a outra também, às vezes você está rezando, vem a palavra cachorro, uma foto no cachorro. Então, você pode ir em cima que deve ter algum trauma de cachorro, né? Deus mostra sempre a palavra-chave, né? Mostrar uma coisa para um defeito, alguma coisa que vem depois. Então, isso é um quadro mental. A segunda parte desse dom de visão é como se fosse não é mais uma coisa estática como uma foto. Também de olho fechado, você está em oração geralmente, e aí você vê como se fosse um acontecimento, ou uma coisa um pouco maior do que só um quadro mental, né? Ou você vê aquilo como se fosse um aprofundamento, muitas vezes, né? Tudo em Deus é assim. Você vai crescendo, começa pequenininho e vai crescendo. Aí depois desse quadro mental vem essa visão que é um pouco mais trabalhada, né? Mas ainda é rápida
E aparente tem uma situação que Deus quer que você veja para que aquilo seja uma solução ou para uma coisa que você está rezando, ou por alguém que você está rezando, ou para a sua vida pessoal, né? Deus está falando alguma coisa. Vamos ver esse segundo nível. Num terceiro nível, eu chamo assim de Netflix. Bonito, né? Por quê? Porque Deus te mostra um filminho numa situação, né? Para que você entenda, né? Vou botar como é que aconteceu uma vez, né? Não foi comigo não, mas eu vi acontecer. A pessoa entrou em oração e Deus mostrou para ela todo um local. E aí é um tal bonito, assim, detalhes do local, a casa, o cemitério, o monte, o que tinha em cima do monte, passagem secreta, mostrou tudo naquele local. Só que eu não sabia o que era, nem onde é que era. E aí depois, com o tempo, uns meses depois, a pessoa viu uma foto que mostrava aquilo, foi procurar, era exatamente aquele local, né? Ela nunca tinha ido lá, nunca viu nada sobre aquilo. Era o local do Monte Carmelo, em Israel. É um vale, eu nem sabia que existia o tal do vale. E foi legal de conhecer, tem um vale verde, bonito para boca, onde fica o Monte Carmelo, no norte de Israel. Então, para que veio essa informação dessa pessoa? Porque Deus queria mostrar que tinha aquele dom, naquele nível, para que você acredite depois, quando mostrar outras coisas. E é interessante o nível de detalhe. O nível de detalhe nessa visão é fantástico. Também de olho fechado, essa coisa toda. Então, terceiro nível. Um quarto nível é isso tudo, só que de olho aberto. Você está de olho aberto, viu? E de repente Deus te mostra aquilo. É mais complicado, né? Porque geralmente a tua percepção muda de canto, como se você estivesse olhando para dentro. Não dá para explicar muito isso. Você está olhando para fora, mas aquilo acontece, é como se fosse usando quando você está, né, vamos falar alguma coisa fácil. Você está ali falando com alguém e você tem que acessar uma memória, né? É semelhante, você está ali e de repente a tua percepção muda para outro local, outra situação, e você vê aquela situação, né? Então isso acontece também, são num quarto de olho aberto, já é bem mais complicado, porque você tem que conseguir manter 2 focos de atenção. Esse é o quarto nível. Quinto nível, sim, tem o quinto nível. O quinto nível é muito mais legal. O quinto nível é quando você está num local, pode estar de olho aberto ou fechado, tanto faz, e quando Deus te transporta para outro lugar, né? Em visão, né? Você não foi para outro lugar, te transporta em visão. E aí você vai para outro lugar e vê aquilo acontecer. Você é como se fosse você vê acontecer a situação, tá? Mas há um transporte. E nesse nível, ainda tem um nível melhor ainda, né? Que é um sexto passo, que é você participa daquilo. É diferente, né? Mas ele te transporta para outro lugar. Mas você ainda está ali, tal. Nesse nível mais complicado, aí você pega, quer entender isso? Pega Ana Caterina Hermich, acho que esse é uma beata da igreja, que eu recomendo. As visões dela são fantásticas, é de transporte e de participação. Ela participou da crucificação de Cristo, ela participou de vários eventos interessantes que ela conta em detalhe como é que é. Então são vários níveis que você pode ter. E tem ainda um nível ainda mais forte, mais alto, que é isso dos videntes. Eles veem de olho aberto, mas veem em outra situação, eles são transportados, né? Você vê aonde é que eles ficam, né? Vem Nossa Senhora, vem Jesus, os anjos. Isso é interessante, né? Porque isso é uma qualificação diferente do dom de visão. Então, que tem... É porque geralmente, além do dom de visão, tem um dom de locução,
interior, que você escuta Deus no teu coração. Esse eu tenho que parar um pouco mais para descrever mais para vocês. Mas eles existem e são em níveis, né? Se você vai, por exemplo, quando os videntes, o que eles chamam geralmente, né? Mas quando foi levado para o inferno, não é para ver o inferno, como é que é? Eles estavam naquele local, mas são transportados. A gente entende, né? É melhor se botar dessa forma. Eles são capazes de dizer como é que é e como foi. Então são níveis diferentes que o dom de Deus acontece dentro da gente e tem uma serventia para trabalhar para alguma coisa para Deus, para Ele te certificar, para Ele te mostrar alguma coisa, para te comunicar alguma coisa, para que você venha fazer alguma coisa. É engraçado que eu não ia falar sobre isso, eu ia falar sobre sonhos. Mas depois do dia eu falo sobre sonhos. Né? Não quero fazer vídeos grandes não. Eu só quero mais ou menos mostrar que tem esse dom e que as pessoas têm que usar. Porque Deus está querendo falar, são formas de Deus falar. Tá bom? Paz e bem.